Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de podermos estar aqui, não é, neste santuário para adorá-lo na beleza da sua santidade e poder meditar na sua palavra, não é? Meus irmãos, temos ali praticamente meia hora e vamos fazer uma meditação na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos, por favor, para que abra a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 16 até o 18. Todos acharam, irmãos? Leiamos. Nos diz assim a palavra do Senhor: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, há algum tempo trabalhei em uma empresa e lá conheci um irmão por nome de Adilson. E este irmão, ele sempre nós conversávamos acerca das coisas do Senhor. E o irmão Adilson, ele uma vez me questionou, e isso foi uma dúvida a respeito da vida de Jó. Se Jó realmente ele existiu, né? Se realmente Jó foi realmente uma pessoa e se aquela história foi verídica, não é? Devido a todo aquele processo que os irmãos sabem que Jó passou, não é? Porque realmente não é fácil. Falar sobre a vida de Jó, pregar sobre a vida de Jó é muito fácil, fácil demais. Mas viver o que Jó passou realmente é só a graça e a misericórdia de Deus. E ali eu citei algumas passagens que nós encontramos no Novo Testamento, né? Afirmando realmente que aquele homem existiu, não é? Paulo fala sobre a paciência de Jó, não é? E outros autores do Novo Testamento, e ali, graças a Deus, que Adilson tomou ânimo, né, e disse obrigado, irmão Pedro. Então, mas o que é que leva, irmãos, assim, essa dúvida, não é? Não condenando o irmão por isso, mas é porque quando nós olhamos passagens da Bíblia Sagrada, por exemplo, essa vida de Jó, são coisas que está além da nossa imaginação, não é? Está além do nosso raciocínio, do nosso entendimento. Bendito seja Deus, porque são coisas que fogem, não é, o entendimento humano. Bendito seja Deus. E para compreender essas coisas, realmente só através do Espírito de Deus, de um homem passar por tudo isso e bendizer o Senhor, agradecer a Deus, louvar ao Senhor, exaltar a Deus. Bendito seja Deus. Porque as coisas de Deus são assim.
Ela confunde a mente humana. Não estou falando com isso com relação ao irmão, mas é porque realmente ela foge à lógica humana, porque as coisas de Deus, muitas das vezes, ela está acima de nós, irmãos, que foge da nossa compreensão para nós entendermos essas coisas, essas preciosidades que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E nesse mesmo espírito, Paulo, ele vai tratar disso nesses 3 versos, não é? Nesse mesmo espírito de Jó, falando que as lutas, ela não é para nos tornar perdedores, não é? As lutas não é para nos tornarmos fracos. Pelo contrário, as lutas, ela é uma pedagogia de Deus. As lutas, as dificuldades é para que nós nos tornemos mais crentes, mais próximos do Senhor. Bendito seja, que muitas das vezes ela foge do nosso entendimento, mas no fim nós iremos compreender, bendito seja Deus. E Paulo, nesses 3 versos, ele sintetiza muito claramente a luta de todo cristão aqui na terra. O irmão Zezinho estava falando, não é, daquilo que o nosso irmão aqui falou, desse incidente que aconteceu com ele, e Zezinho falando que nós estamos sujeitos a isso mesmo, bendito seja Deus. E esse incentivo que Paulo faz aqui nesses 3 versos justamente é para que nós venhamos ter esperança, por mais que seja difícil o momento, por mais que momentos difíceis nós iremos passar, virá sobre a igreja do Senhor, mas porém que tenhamos uma esperança, uma certeza de que tudo isso, bendito seja, é para que nós nos aproximemos do Senhor. Bendito seja, é para que nós ficamos mais firmes, bendito seja, embora muitas das vezes não venhamos compreender de momento oportuno, mas no final das contas, iremos saber, bendito seja Deus, porque nos sobrevém tantas as coisas. E esse texto que eu li, ele foi assunto do trimestre passado que nós estudamos na escola, sobre o império, né, de Babilônia contra a igreja do Senhor. E Paulo começa assim, irmãos, verso de número 16, por favor, acompanha comigo aí. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas, não é? Essa palavrinha é muito importante, não é um mais com de adição, de acréscimo, não, mas é um mas, uma coisa que é diferente, que está oposta a outra. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Bendito seja Deus. É muito interessante quando ele diz por isso que cada expressão, irmãos, na Bíblia, ela é rica de significado. E quando nós passamos a meditar, analisar, ela traz realmente mais clareza naquilo que Deus está falando para nós através das suas sagradas escrituras. Por isso tudo aquilo que ele falou do capítulo 4, e o capítulo 4 justamente ele começa a defender o seu ministério de apóstolo. Porque diante das ameaças, diante das afrontas, este homem ele era perseguido dentro da sua pátria, mesmo entre os irmãos, ele era um homem perseguido. E ele começa a defesa do seu ministério, do seu apostolado. E ele vai dizer que, ele vai falar das dificuldades, fala de perseguição, fala de luta, não é? Fala de tribulação, de perplexidade, de desânimo, de perseguido, de desamparado. Ele disse, mas não destruído. Tudo isso ele fala no capítulo 4. Não é? Fala de coisas que abate a nossa alma. Ele fala de coisas que nos traz tristeza, desânimo, vontade de parar, de desistir. Bendito seja Deus. Tudo isso ele fala no capítulo 4. Por isso que ele disse, por isso não desfalecemos. Por todas essas lutas, por todas essas perseguições, por tudo aquilo que afrontava a vida dele, o ministério dele, a sua fé, a sua esperança, ele disse, por isso
não desfalecemos. É muito simples, né? Nós relatarmos essas coisas de Paulo. Mas, irmãos, esse homem não era um homem de faz de conta, era um homem de carne e osso, feito nós, era um homem também sujeito às fraquezas. Ele vai dizer em uma das suas cartas, que ele quase desfaleceu, quase desanimou, quase parou, quase desistiu, bendito seja Deus. Ele disse, mas por isso não desfalecemos. Ele disse, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Quem é o homem exterior? É o nosso corpo, não é? Os nossos membros, a nossa vida. Essas coisas, irmãos, causam impacto na nossa vida. As lutas, as dificuldades, as calúnias, as perseguições, este mundo terrível que nós cada dia enfrentamos. Bendito seja Deus, a barbaridade que está havendo lá em Israel. Irmãos, terrível, oremos por ele. Hoje quem viu, encontraram 40 corpos de crianças, de bebês, algumas estavam decapitadas a sua cabeça. Então todas essas coisas, irmãos, eles trazem um peso, ele faz com que nós desfalecemos a nossa fé. Essas coisas traz tristeza, traz dificuldade para a nossa caminhada. Isso abala a nossa vida, a nossa estrutura. Não vai dizer que é porque bendito seja Deus. Me permita a expressão, ou você é uma mulher maravilha, ou você é um super-homem. Não, somos homens e mulheres sujeitos a essas fraquezas, bendito seja Deus. Sentimos isso na pele. O homem exterior sente isso. Bendito seja Deus, ele diz, ainda que o homem exterior se corrompa, ele diz, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então Paulo aqui ele faz um contraste. O que é o contraste? É uma coisa que é diferente da outra. Então ele fala do nosso corpo exterior, né? Da nossa vida, do nosso corpo, e fala do corpo do homem interior. Quem é o homem interior? É o meu espírito, é o seu espírito, é o seu interior, é o seu íntimo, é o seu coração. Bendito seja Deus, é o lado espiritual do homem. Então uma coisa está oposta à outra. Nós sentimos o abalo das coisas aí fora sobre a nossa vida. Isso traz abalo ao homem exterior, o nosso corpo físico. Ele diz, todavia, o homem exterior, o teu espírito, o teu íntimo, bendito seja Deus, ele se renova, louvado seja Deus. Ele se renova, ele se alegra, bendito seja Deus. Ele se anima, ele se renova, louvado seja Deus. O homem exterior se abate, ele diz, mas todavia, o homem interior, contudo, se renova dia a dia. E como é que isso acontece? É no piscar, no estralar de dedo? É 10 minutos de oração? Veja o que é que ele diz. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus. Por isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Meus amados irmãos, Deus tenha misericórdia de mim. Quando eu me deparo com essa passagem e outras, eu me sinto nada, me sinto ninguém diante disto aqui. Este homem era um homem fingido? Não. Paulo não era fingido. Nem era um mentiroso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Quem conhece, quem já leu as Sagradas Escrituras, uma noção da vida deste homem, este homem que foi perseguido,
que foi apedrejado, expulso da cidade, o apedrejaram, ele ficou quase morto, sofreu um naufrágio, foi mordido por uma víbora, foi chicoteado com 40 chibatadas, foi preso lá no cárcere, lá em Filipos, foi colocado lá no interior do cárcere, amarrado os seus pés, as suas mãos com correntes, numa masmorra fedentina, em que era sujeito a todas as moléstias, enfermidades contagiosas, e esse homem chega a dizer que é sua leve e momentânea tribulação. Eita, meu Deus, ajude o irmão Pedro. Leve e momentânea, isso é fingimento? Não, isto é uma realidade, bendito seja. Mas porque ele disse que é leve e momentânea tudo aquilo que ele passou, bendito seja Deus. Ele diz: produz para nós um peso eterno de glória. Ou seja, Paulo mais uma vez ele estava falando, fazendo uma comparação de que da tribulação que é leve e momentânea, diante do peso eterno da glória, das coisas que ele está enfrentando aqui e das coisas que ele irá desfrutar na glória. Irmãos, quando nós fazemos a comparação daquilo que nós estamos passando e comparamos daquilo que nós iremos receber na eternidade, bendito seja Deus, vai se tornar para nós coisa leve e momentânea. Estão entendendo aí porque ele disse não com fingimento, mas com a realidade, quando ele compara as coisas, as lutas que ele está passando com a glória eterna que está reservada para ele no céu, as coisas que nós passamos, nós o comparamos como leve e momentânea, bendito seja Deus. Então, quando nós tomamos posse daquilo que Deus preparou para nós, daquilo que é de nós já, como posse, garantia que Deus nos deu, as lutas que nós estamos passando, que iremos passar, bendito seja, vai se tornar para nós leve e momentânea. É verdade, Pedro, quando você disse que é fácil falar dessas coisas, ensinar e pregar essas coisas é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil passar por lutas, pela enfermidade em que os médicos desenganam, pelo um filho que faleceu, pela uma esposa que morreu, ou pelo esposo que morreu, ou pelo filho que está lá no mundo, nas drogas, dizer que isto é leve e momentâneo. É não, irmãos, é não, queridos, porque somos, não é, homens e mulheres sujeitos às fraquezas, mas nós quando tomamos posse, nós quando nos lembramos do céu, da realidade que o céu é, daquilo que nos espera, daquilo que nós iremos ser quando chegar lá, daquilo que o nosso corpo será semelhante ao corpo do Senhor, bendito, quando nós lembramos, tomamos posse dessas coisas, tudo aquilo que nós passamos se tornará para nós leve e momentânea, bendito seja Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Glória a Deus. Eu acho que só Cristo sofreu mais do que esse homem, né, Paulo? Glória a Deus. Mas esse homem, ele falava com toda a realidade, porque ele sentia, irmãos, ele sentia realmente o gozo da eternidade, o gozo de estar com o Senhor, bendito seja Deus, porque este homem, ele provou isso, a realidade, não é? Ele disse que foi levado ao terceiro céu, ao paraíso de Deus, e viu coisas inefáveis, que as suas palavras humanas não conseguiriam descrever ou falar, as coisas que ele contemplou, bendito seja Deus. As
coisas, a realidade daquilo que nos espera, daquilo que está preparado para nós. Bendito seja Deus. E essas palavras, louvado seja Deus, são palavras que nos dá ânimo, que nos motiva, bendito seja Deus, a encarar mais um dia que irá nascer, mais as dificuldades que irá surgir na nossa vida. E quando nós imaginamos o céu, que o Senhor está lá, preparado para nós, bendito seja, nós tomamos ânimo, irmãos, quando nós abraçamos a Escritura como palavra de Deus, como realidade que irá acontecer, que está acontecendo, quando nós abraçamos isso, bendito seja Deus. Eu acredito que as lutas, elas se tornam momentâneas e leves para nós, porque é um peso muito excelente de glória, é um peso. A glória do Senhor é um peso diante das lutas, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Verso 18. Eu vou ler novamente, e depois eu irei ler na versão atualizada, que ela é muito mais clara e ela abrange, torna mais claro aquilo que Paulo está querendo dizer sobre as lutas e como nós conseguimos ter esta mesma visão que ele tem diante das tribulações, diante das dificuldades e das lutas que sobrevêm às nossas vidas. Repetindo o verso 18, diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Deixa eu ler agora na versão atualizada, diz assim, ó, na medida, olha como já muda. Porque o verso 17, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso muito excelente de glória. Ele produz. Mas como é que ele produz? Como é que eu vou sentir o céu bem pertinho de mim e dizer que as tribulações ela vai ser leve e momentânea? Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Só essa expressão, na medida, ele já se torna claro. Quando é que uma luta vai se tornar para mim, para nós, para a igreja do Senhor, algo que é leve e momentâneo? Meu Deus, está difícil, Senhor, eu não suporto. Quando eu começo a olhar para as coisas daqui da terra, quando eu começo a confiar em alguém, quando eu começo a confiar na minha força, quando eu começo a confiar naquilo que eu tenho, em alguns recursos humanos, aí a luta vai se tornando pesada, mas diz assim, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Por quê? Porque quando eu olho para as coisas que eu vejo, que eu apalpo, o céu vai se tornando mais distante e as lutas mais pesadas ao tempo de nos destruir. Mas quando eu começo a olhar para as coisas, pensar nas coisas que eu não estou vendo, que eu não posso apalpar, bendito seja Deus, glória a Jesus. Quando eu começo a crer na realidade do céu, quando eu começo a crer na realidade de que o meu corpo será semelhante ao corpo do Senhor, quando eu começo a olhar para as lutas, que é para me aperfeiçoar, me aproximar mais de Deus, louvado seja Deus, quando eu começo a olhar para as coisas que não se veem, bendito seja Deus, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, irmãos, elas são eternas. É por isso que aqueles homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé, eles foram homens e mulheres que incendiaram este mundo, foram homens e mulheres que morreram ao fio da espada, bendito seja Deus, que morreram queimados, comidos por feras,
partido ao meio, cerrado, decapitado. Mas foram homens e mulheres que morreram crendo na fé. Bendito seja, porque foram homens e mulheres que a sua fé, a sua esperança não estava baseado aqui neste mundo, nas coisas que se veem, nas coisas temporais, porque eu tenho uma boa amizade com alguém, com um político, não, é porque a minha fé, a minha amizade é com o Senhor, porque mesmo que eu não veja, mas eu creio no céu, eu creio numa vida eterna ao lado do Senhor para sempre. Bendito seja essas coisas, irmãs, que enchem o nosso coração de esperança e faz com que as lutas elas se tornem temporais e momentâneas. Bendito seja Deus. É por isso que o mundo não compreende, chama o crente de louco. Realmente, para acreditar nessas coisas, tornar as lutas momentâneas e passageiras, é coisa realmente de crente. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Falta 5 minutos para as 21 horas. Eu quero concluir falando de algo real que aconteceu. Eu sei que muitos irmãos aqui já ouviram algo parecido, mas quando nós escutamos essas coisas, esses relatos, essas experiências, aí nós passamos a crer realmente mais nas Escrituras. E obrigado, irmãos. Acho que faz uns 4 meses. Eu não sei se alguns irmãos aqui conhecem um pastor norte-americano, que faz uns 5 meses que ele morreu, por nome de Timothy Keller. Ele foi autor de vários livros, trabalhou no melhor jornal que existe nos Estados Unidos, que é o New York Times. Esse homem, pastor, com a vida ilibada, nada maculou seu ministério. E esse homem, fazia muitos anos que ele lutava com câncer no pâncreas. E eu escutei isso, um pequeno trecho das suas últimas palavras, através de um pastor, que eu sigo ele nas redes sociais, e o pastor, alguém mandou para ele, e ele escreveu lá nas redes sociais. E quando eu li aquilo e me deparei com esse texto, bendito seja Deus, e mandaram o Timothy para casa, os médicos, que não restava mais jeito para ele. E ele reúne a família no seu quarto, e ali falando já baixinho, faz aquele despedida com os filhos, e os filhos saem, fica só ele e a esposa no quarto. Glória a Deus. Eu já contei isso, isso lá no Bairro das Indústrias, na oração matutina. E toda vez que eu falo esse relato, eu me alegro, irmãos. Eu me alegro porque realmente as Escrituras se cumprem na nossa vida quando nós abraçamos ela como palavra de Deus. E fica só Timothy e a esposa no quarto. E ela falando para ele disse, eu estou com pressa. Eu estou com pressa de encontrar com meu Senhor. Glória a Deus. O câncer comendo Timóteo por dentro. Está lembrado que Paulo disse, o homem exterior se corrompendo, o câncer comendo ele todinho por dentro. Mas o interior, o espírito íntimo de Timóteo, porque ele falou isso, porque ele cria não nas coisas
não na sua posição, no seu conhecimento, não no dinheiro que ele tinha, nos médicos, na medicina, que não podia mais fazer nada. Mas Timóteo disse: eu estou ansioso para me encontrar com meu Senhor, glória a Deus. E a esposa deu um beijo nele e ele partiu para o Senhor. Oh, glória a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É o crente, bendito seja Deus, que tem a sua esperança, bendito seja Deus no Senhor, que tem a sua fé, a sua convicção no Senhor, embora que as enfermidades, que as lutas tentem nos destruir, mas o homem interior, ele está se renovando, bendito seja, porque ele crê na esperança de se partirmos hoje, ao sair dessas portas, algo especial, algo maior, algo sublime nos espera, bendito seja Deus. É esta a convicção que nós temos, que nós devemos ter a cada dia, bendito seja Deus. Ele partindo e dizendo: eu estou ansioso para encontrar com o Senhor, bendito seja Deus. É esta convicção que tem que encher, louvado seja Deus, que a nossa alma tem que encher de esperança, de gozo por essas coisas, bendito seja Deus. Então nesta noite saia daqui regozijado, saia daqui com esperança, bendito seja, embora que as lutas, as dificuldades tenham abalado o teu homem exterior, o teu corpo, mas saiba, louvado seja Deus, bendito seja que essas lutas, ela não é maior com o peso de glória que está preparado para nós, daquilo que Deus preparou para nós, louvado seja Deus. Esta convicção de que tem que encher a nossa alma, irmãos. Glória a Deus. Só quem tem esta fé no Senhor, né, tem condições de falar no último suspiro de vida, de fôlego, dizer assim: eu estou ansioso para encontrar com meu Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos dê ânimo, que cada dia o nosso homem interior se renove, se fortaleça, bendito seja Deus, louvado seja Deus, até a volta do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua igreja no nome de Jesus. Graças a Deus. Boa palavra essa, viu? Que Deus continue abençoando nosso irmão Pedro, venha derramar da sua graça, do seu amor e da sua bondade na sua vida. São 9h, quinta-feira, culto com as crianças, dia das crianças, né? Convidamos os pais das crianças também para vir louvar o Senhor junto com as crianças, celebrar o dia das crianças com elas, né? Convido a todos para ficarmos em pé e terminamos com a oração. Quero convidar o nosso diácono Humberto. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quem mais precisa de oração? E não vamos esquecer de orar por Israel, né? E na Bíblia que está escrito que devemos orar por Israel. Aleluia. Aonde nós devemos colocar os olhos ali para que Deus estenda suas mãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui na tua casa. Ó Deus, pelo tudo que nós ouvimos da tua parte, Senhor, despede-nos em Pai para nossas casas, nos dando um lar, nos dando da tua graça, da tua infinita misericórdia, nos dando uma noite de paz, de saúde. Senhor, nós te pedimos também por Israel ali, Senhor, estende tuas mãos santas, meu Deus, seja ali com os missionários que estão naquele lugar, com aqueles inocentes, aqueles povos, Senhor, que não tem nada a ver com isso, Senhor. Livra de todo mal. Deus, é assim que oramos, te agradecemos, entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 3 glórias para Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Que Deus abençoe a igreja.